A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu vim aqui trazer mais uma palavra de Deus para edificar a igreja de Cristo. Amém? Eu vou falar no que está escrito no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 8. Livro de Salmos, capítulo 16, versículo 8. E diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Glória a Deus. Davi falou essas palavras confiando na salvação de Deus, confiando no poder de Deus, a proteção de Deus. E é o que nós devemos fazer também nestes dias difíceis. Davi disse: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Muitas pessoas abandonaram Deus. Eles não colocam mais Deus diante deles. Eles esqueceram de reverenciar o poder de Jesus Cristo, reverenciar a glória de Deus, de adorar o Santo Espírito de Deus. E isso entristeceu o coração de Jesus. E nós vemos que nesses últimos dias, pragas têm assolado a terra. Muitas coisas têm acontecido. E Jesus Cristo ainda não está na frente do povo. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, que Deus disse assim: Este povo me honra com a sua boca e com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus olhou para aquela nação, para aquela geração, e viu que as palavras eram agradáveis, as palavras eram bonitas até a favor de Deus, mas o viver não condizia com aquilo que Deus queria. E é o que está acontecendo também nesses últimos dias. As pessoas estão exaltando o nome de Deus, estão dizendo: está vendo, a ira de Deus está acontecendo, a mão de Deus, isso é a revolta de Deus. Muitos estão pregando até Isaías capítulo 26, versículo 20 e 21, que está escrito assim: Vai, filho meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti, até que se passe a ira. Esconde-te por um momento até que se passe a ira, porque o Senhor se levantou do seu trono para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Mas essa palavra já passou, o povo já viveu isso. O que nós estamos vivendo, a palavra real, é a que Jesus Cristo disse do princípio de dores, e é o que muitos não têm entendido e compreendido. Está escrito que assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que somente 8 pessoas foram salvas. O resto, todas não acreditaram na pregação de Noé. Não colocaram fé no que Noé falava. Pensava que Noé não tinha sabedoria, pensava que Noé era doido, a palavra mais certa. Mas Noé, ele estava com a verdade, ele estava pregando a verdade. Todos os dias ele ia ali fazer aquele trabalho, fazer aquela arca, e as pessoas vinham perguntar para ele o porquê daquilo, e ele testificava que Deus tinha falado com ele, que Deus tinha se entristecido por causa do pecado na terra, e que Deus estava fazendo aquela arca porque Deus iria fazer uma limpeza na terra. Mas as pessoas não acreditavam, as pessoas ouviam e simplesmente zombavam de Noé. E é assim que tem acontecido também até o dia de hoje. Nós pregamos a vinda de Jesus Cristo, mas viver
o natural de Deus, o sobrenatural de Deus, você entregar a sua vida para Jesus, você, como está no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Não está existindo mais pessoas que querem sacrificar a sua carne, não está existindo pessoas mais que estão querendo rejeitar o pecado, mas na verdade esta geração, ela quer abraçar o pecado, andar com o pecado e quer que Deus aceite isto, e Deus não aceita. Davi disse: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Se nós não colocarmos Jesus diante de nós, nós não vamos conseguir passar pelas adversidades, pelas lutas, pelos problemas, pelas perseguições que ainda hão de vir. Você não vai conseguir nem dar o exemplo de crente que você deveria estar dando, porque a luz que nós devemos seguir, Jesus disse assim no livro de João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Imagine você andando na escuridão, você está com a lanterna nas suas mãos, você não liga a lanterna e ilumina as suas costas, não, você liga a lanterna e ilumina o lugar aonde você vai pisar, aonde você vai caminhar. Está escrito assim no livro de Salmos capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus é essa luz que tem iluminado, que tem dado a direção para nós. Jesus disse no livro de João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus é a luz e nós estamos em trevas, nós devemos deixar Jesus resplandecer, não ao nosso lado, não atrás de nós, mas sim na frente. Coloca Jesus na frente dos seus problemas, coloca Jesus na frente das suas batalhas e deixa Deus operar, deixa Deus agir conforme Ele quer agir na sua vida. Entrega o seu eu para Jesus Cristo, tira o seu eu da sua boca, da sua mente, dos seus pensamentos. Está escrito assim no livro de João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós vemos que Davi completou dizendo, por isso que ele está à minha mão direita, nunca, está escrito aqui, nunca vacilarei. Olha que palavra, está escrito assim no livro de Provérbios capítulo 24, versículo 16, que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes se levantará, mas o ímpio tropeçará no mal. Está escrito assim também no livro de Salmos capítulo 20, versículo 8, uns caem e ficam prostrados, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Esse levantar não pertence a nós, pertence a Jesus. Se você colocar Deus na sua vida, Deus no seu trabalho, Deus na sua família, Deus nos seus pensamentos, Deus no seu falar, Deus no seu ouvir, Deus no seu enxergar, tudo isso será transformado e você vai ver que você não vai vacilar, você vai tropeçar, você vai muitas vezes cair, ter desejo de desistir, de desanimar, mas a glória de Jesus Cristo vai estar ao seu lado para te levantar, para te dar coragem, para te dar ânimo, para, como está escrito assim no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não esteja em nós, mas para que a excelência do poder não seja de nós, mas de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, aflitos, mas continuando a obra de Deus. Então, se nós determinarmos isto, você viver a vida com Cristo Jesus,
todo dia, buscar a presença de Deus, orar, louvar, esperar com paciência, né? Está escrito assim no livro de Mateus capítulo 25, do versículo do 1 ao 13. Também Jesus contou uma parábola dizendo assim: também o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As 5 loucas levaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Mas as 5 prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, todas adormeceram e cochilaram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas elas disseram: não, para que não falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegou também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele lhes disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Jesus disse essas palavras para nos alertar que nós devemos buscar a presença de Deus, viver em espírito o máximo possível. Quando você cair, você buscar força em Deus, clamar a Deus misericórdia, para que a glória de Deus desça sobre você e seus pecados sejam perdoados, suas transgressões sejam perdoadas, aniquiladas. A verdade é esta. Então, Davi disse ali que Deus estava diante dele, ele não iria nunca vacilar. Por que, irmão, você está vacilando? Por que, irmão, você está dormindo na fé? Você já não tem orado mais? Deus está com saudade da sua oração. Deus está com saudade do seu louvor. Deus está com saudade de quando você abria a Bíblia e você lia. Você sabia o que você estava lendo. Deus está com saudade de ouvir você na madrugada. Deus está com saudade de ver você rejeitar o alimento e entrar em jejum na presença dele. Deus, ele está te chamando para você renovar as suas forças, você voltar ao caminho de Jesus Cristo, aquele primeiro amor, aquela primeira fé, aquela primeira determinação, o desejo de fazer o bem, o desejo de perdoar, o arrependimento. Esses dias eu estava lendo na Bíblia, está escrito assim em livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 12, Deus disse assim: porventura envergonham-se de cometer abominação? De modo algum ninguém se envergonha, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, nos envergonhar, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, viver em Cristo, saber que para nós sermos santos, nós temos que entregar tudo a Deus, relatar tudo, como está escrito no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus com oração e súplicas e com ação de graças. Então nós devemos abrir o nosso coração para Deus, revelar aquilo que somente nós sabemos, somente o nosso Espírito sabe. É necessário, irmão, fazer isso para que seja limpa a sua vida, como está escrito assim no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, e orai uns pelos outros e confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos orar, nós precisamos confessar os nossos pecados para que nós possamos ser curados, porque a cura não é só da carne. Muitas vezes nós estamos enfermos, mas é do
do Espírito, porque existe duas mortes, a da carne e também existe a do Espírito, que é a condenação para o inferno. E nós temos que passar pela morte da carne, mas pela morte do Espírito nós não podemos passar por ela, nós não podemos chegar a morrer e ser condenados. Nós temos que ser salvos, nós temos que ser libertos, nós temos que ser cheios da graça de Deus, da unção do Espírito Santo. Então, levante, irmão, a sua fé, a sua oração, a sua determinação. Coloca Deus, como Davi disse, ele tinha colocado Deus diante dele. Por isso, Deus estava à mão direita dele e ele nunca iria vacilar. Tira a dúvida, tira a incredulidade, tira os vestígios do mal, da tentação, da fraqueza, de que o adversário muitas vezes fala que você não merece, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que é melhor você desistir. Tudo isso não pertence a você, não pertence à tua obra, não pertence ao ministério que Deus tem na sua vida. Tudo isso são palavras do adversário para querer te desanimar, para querer te afrontar, para querer que você abandone a sua cruz. Jesus disse assim no livro de Lucas capítulo 9 versículo 23: se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então quer dizer, Jesus estava dizendo assim: tome cada dia a sua cruz, porque em algum momento nós deixamos a nossa cruz cair, nós sentimos o peso da fraqueza, da carne, como o próprio Jesus disse que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Então, se nós colocarmos Jesus, coloca Jesus diante de ti, coloca Jesus na sua família, como eu já relatei aqui, coloca Jesus naquilo que você acha mais impossível, aquilo que o adversário tem colocado uma tecla negativa para deletar, para você não ter esperança, naquilo que o adversário já gritou nos teus ouvidos que você não vai conseguir. Coloca Jesus neste propósito e você vai ver que as coisas vão acontecer, as coisas vão andar. Então, se nós tivermos essa determinação, como aquela mulher sunamita que estava com o filho dela morto e ela foi atrás do profeta e ela encontrou o profeta, encontrou o esposo dela ali no caminho e o esposo dela perguntou se ia tudo bem e ela disse: vai tudo bem, eu quero ir até o profeta, prepara um jumentinho e manda um servo me levar. E quando ela chegou ali no monte onde estava o profeta, veio Geazi, que era ali o servo do profeta Eliseu, e perguntou para ela: vai tudo bem? E ela disse novamente: vai tudo bem, eu quero falar com o profeta. E quando ela chegou até diante de Eliseu, aí ela revelou o que ela estava passando, que o filho dela tinha morrido, Ela abriu o coração dela. E hoje é o dia, irmão, de você abrir o seu coração, não diante de mim, não diante do homem, mas diante daquele que tudo pode fazer, como está escrito no livro de Lucas capítulo 18 versículo 27, que as coisas que são impossíveis aos homens, a Deus são possíveis. É diante dele que você está. Veio a graça, Jesus trouxe a graça. Diz assim no livro de João capítulo 1 versículo 17, que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Diante da graça, fale para Deus, revela para Deus aquilo que mais você está necessitado, aquilo que mais você está precisando. Você está vendo a mão de Deus sobre o mundo, pessoas estão morrendo, mas ainda assim está longe o arrependimento da terra. E você, irmão, seu coração está arrependido, então abandone as práticas erradas, tira o pecado, aquilo que você sabe que tem desagradado a Deus, as palavras que talvez você tenha falado, a vida que você talvez está vivendo neste momento que não está de acordo com a vontade de Deus. Volte para os caminhos de Deus, renova. Você que é crente, que seja mais crente. Você que está afastado, volte para os caminhos de Deus. Ainda há tempo, diz assim Isaías capítulo 55 versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Ele está perto. Este é o momento. Essa palavra está viva ainda, mas vai chegar um momento que Deus vai arrebatar a igreja, vai tirar o povo escolhido, e aí não haverá mais tempo, aí não haverá mais chance, aí não haverá mais oração, aí não haverá mais louvor, aí não haverá mais jejum que irão alcançar a Deus. Então, este é o momento, este é o tempo. Há um só julgamento. Livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Talvez essa seja a última chance que você, meu irmão, está ouvindo, de voltar para os caminhos de Cristo, se renovar, buscar a presença de Deus. Não deixe essa chance sair da sua mão. Está escrito assim no livro de Lucas capítulo 23, versículo 39 em diante. Diz assim que havia 2 ladrões estavam pregados com Jesus na cruz, e um disse a ele: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E diz a Bíblia assim que repreendia o outro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nessa condição? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra! 2 caminhos, um de salvação e um de condenação, um de alegria, gozo eterno, e um de dor, sofrimento eterno. E nós estamos também diante dessas 2 escolhas. O mundo está aí, as tentações estão aí. Está escrito assim no livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, são poucos que a encontrem. Oh, meu Deus, venha nos ajudar, Jesus, neste momento, para que nós possamos encontrar essa porta estreita, este caminho que nos conduz ao céu. Você precisa, irmão, encontrar este caminho. Eu preciso encontrar este caminho. Todo o homem vivente precisa encontrar este caminho, e este caminho é Jesus. E se nós não colocarmos ele diante de nós, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir obter aquilo que Jesus mais tem oferecido para nós, que é a salvação da nossa alma, a salvação da nossa família, a salvação do nosso lar. É o que nós precisamos hoje, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo o que o mundo pode oferecer diante da tribulação, diante das perseguições, diante das lutas, das provações, diante das pestes, diante das pragas. O que nós precisamos é de Jesus em nossas vidas, porque aí nós teremos paz, aí nós vamos aprender a confiar em Deus, como está escrito assim no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Porque se nós não estivermos assim, Ele não se alegra em nós. Então nós precisamos dessa fé. Coloca Jesus, irmão. Coloca Jesus, renova a sua aliança com Deus, renova o Espírito Santo de Deus na sua vida, entre em oração mais, coloca mais louvores para você ouvir, lê mais a Bíblia, abre a Bíblia, lê o Pai Nosso, o Salmo 23, os Salmos 91, os Salmos 17, os Salmos 70, busque forças diante de Deus. Coloca agora o Espírito Santo dentro da sua casa, dentro do seu lar, que nada vai poder, como está escrito aqui, Davi disse que ele nunca iria vacilar. Todos nós caímos, todos nós temos falhas, defeitos, erros, todos nós temos coisas que nos arrependemos quando lembramos, mas está dizendo aqui que nós colocarmos Deus, nós nunca vacilaremos. Ainda que nós
talvez um dia caia, mas o Espírito Santo de Deus vai estar ali para nos ajudar a levantar, para nos colocar de pé e nos ajudar a caminhar novamente, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 145, versículo 14. Uns caem e ficam Salmos capítulo 145, versículo 14. O Senhor ampara todos que caem e levanta todos que estão prostrados. Essa fé, este amor, essa determinação, essa dependência de Cristo que nós precisamos em nossas vidas. Então, tome de conselho, irmão, esta palavra, como Davi disse, que ele tinha colocado Deus diante dele, continuamente, diariamente, né? Todos os momentos, ele queria dizer isso, todos os momentos tenho colocado Deus diante de mim. Não se esqueça de Deus, irmão. Não deixe, está escrito assim no livro de Provérbios capítulo 21, versículo 31, livro de Provérbios capítulo 21, versículo 31, que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21 ou 20, mas está dizendo que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É Jesus que te faz vitorioso, é Jesus que te abençoa, é Jesus que te prospera, é Jesus que te dá paz em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio ao desânimo, em meio ao pavor do mundo, o medo que está. É Jesus que te dá a paz necessária. Diz a Bíblia que a paz de Deus excede todo o entendimento. Por causa disso, porque o homem que é carnal, o homem que não tem Jesus, ele não entende a confiança que nós temos em Deus, a crença, a determinação de acreditar que Jesus Cristo vai mudar a nossa situação, que Jesus Cristo vai transformar as nossas vidas, que Jesus Cristo vai fazer algo que vai nos surpreender a cada dia, a cada manhã, como diz assim o livro de Salmos capítulo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria que vem pela manhã é Jesus, a força que vem pela manhã é Jesus, a bênção que bate na tua porta de manhã é Jesus. Essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira paz. Disse Jesus no livro de João capítulo 14, versículo 27, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se nós temos a paz de Deus, nós temos confiança no dia de amanhã que vai ser melhor as coisas. Disse Jesus no livro de Mateus capítulo 6, versículo 34, que não estejais preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Você tem que confiar, irmão, em Deus, acreditar em Jesus, confiar em Deus, que a provisão dele vai chegar na sua casa, na sua vida, vai chegar no meio da sua família, que o dia de amanhã Jesus Cristo já está cuidando. Você, o dia de hoje é agora, é o conserto, é a oração, é o jejum, é o louvor, é a busca incessante pelo Espírito Santo. Isso sim que é você confiar em Deus. Coloca Deus continuamente diante de você, coloca Jesus, coloca o amor de Deus, coloca a paciência, coloca a fé, a determinação, coloca a calmaria do Espírito Santo na sua vida, de você acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão funcionar corretamente. Está tudo fora do controle, mas você tem que crer que Jesus Cristo vai colocar o controle na sua vida e vai adaptar, vai encaixar aquilo que estava desencaixado. Então, nós nunca vacilaremos, ainda que chegue por um momento chorar, se desesperar, mas a paz do Espírito Santo vai nos confortar, vai nos ajudar nos momentos mais difíceis que nós estivermos passando. Então confirmam, acredite, não deixa a sua fé, a sua determinação, o seu amor cair por terra. Não deixa o inimigo ter prazer em te desanimar, em te envergonhar, mas creia, acredite nessa pregação, nessa palavra. Amém? Eu vou estar fazendo oração e aqui vai estar terminando essa palavra. Jesus Cristo, neste momento eu me coloco pedindo a Ti, Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros.
Perdoa, Senhor, pois nós aprendemos a pecar, Pai, e nós precisamos, na verdade, aprender a fazer o certo, fazer o bem, andar correto, Senhor. Ajuda esses irmãos que estão ouvindo esta palavra, ajuda a casa deles, a família. O Senhor sabe os temores que estão sobre eles, o que eles estão precisando, o que eles estão necessitando. Entra no meio da família, no trabalho, nesses dias difíceis, Pai. Venha guardar a vida dessa irmã, guardar a vida desse irmão, que ainda que o adversário se enfureça contra eles, mas eles não venham abandonar a cruz, não venham se desesperar, venham confiar, Jesus, como o Senhor confiou ali, passou pela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. Venha também nos ensinar, Jesus, a confiar, a acreditar, a ter, Senhor Jesus Cristo, fé nas tuas palavras, no teu Santo Espírito. Tira a transgressão da vida desse irmão, tira o espírito acusador, o espírito da incredulidade, o espírito da dúvida, o espírito do temor, o espírito do desespero, o espírito da depressão, o espírito da morte, o espírito homicida, que todos venham cair por terra, o espírito do vício, o espírito do engano, o espírito do desânimo, o espírito, Senhor Jesus, que quer ceifar a vida desses irmãos, seja repreendido em nome de Jesus. Eu determino pela unção do Espírito Santo, diz a tua palavra, Deus, que tudo quanto pedirdes no nome de Jesus ao Senhor, o Senhor fará. Por isso eu te peço agora, Jesus, em nome de Jesus, Deus, que essa pessoa seja abençoada, que o renovo do Espírito Santo desça sobre ela. Se ela não é batizada, que ela não é batizada pelo Espírito, que ela receba o Espírito. Se ela não é batizada nas águas, que a virtude, o desejo dessa pessoa ser batizada entre agora no coração dela, que ela possa ser mais um dos seus remanescentes, que ela não seja somente uma pessoa que foi chamada, mas que ela tenha o selo do Espírito Santo para ser uma escolhida, que a luz de Jesus resplandeça em sua vida, irmão. Não desista, não abandone a cruz, abandone o pecado, abandone o erro, abandone as coisas que te afastam de Deus e se aproxime cada vez mais de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados. Amém.